purificador para outros que já sabem que Deus, a sua vida é do Senhor, seja aqui, seja indo para o Senhor, a sua vida já é do Senhor. Não tem como você perder o relacionamento com Deus por causa de estar indo ou ficando. O que precisa é você entender que o processo é purificador de Deus. Ele quer mais santidade na sua vida, Ele quer devoção mais na sua vida, Ele quer mais integração da sua vida, Ele quer mais fidelidade na tua vida, Ele quer você mais envolvido com o reino de Deus, Ele quer você propagando o evangelho do reino de Deus, Ele quer que essa mensagem soberana de Deus seja alcançada em todos os lugares. Assim como Paulo levou essa palavra aos atenienses, filósofo e ateus muitas vezes lá. Hoje pedimos que a graça apenas para encontrar o perdão já oferecido. Senhor, me perdoa, Senhor. Já me deu o perdão em Cristo Jesus, me perdoa, Senhor. Me ajuda a suportar a minha luta, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Ajuda, Senhor, a depender mais de Ti, nesse momento de prova. Ajuda que eu possa ser melhor vizinho, para ajudar o meu vizinho que não Te conhece, Senhor, a Te conhecer. Ajuda, Senhor, eu poder transmitir a Tua glória, para aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor, que está do meu lado, sofrendo, abatidos, sem esperança. Deus tem um plano, amado, deslumbrante para a sua criação. Volto a ler o texto para você. Olha a diferença da leitura do texto daquela hora para agora. Eu já falei um pouco do como Deus está trabalhando, né? Agora pense no que Paulo estava dizendo. O Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor da terra e do céu. Não habita em santuário feito de mão humana, nem é servido por mão humana, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração. Eu não vi o depoimento, não, minha esposa viu o depoimento de uma pessoa que estava internada no hospital particular e que teve o Covid-19, e quando ele saiu lá, que deram a conta de quanto ele tinha que pagar por ter ficado entubado aqueles dias lá, ele começou a rir o tempo todo, ninguém sabia por quê. Aí perguntaram por que ele estava rindo. Ele estava rindo porque ele tinha não sei quantos anos, e teve todo esse ar gratuito, não pagou nada para Deus, que não dava conta de pagar o tamanho da dívida que ele tinha com Deus, pelo valor que eles estavam cobrando, porque aquele dia que eles botaram o ar nele, que ele ficou internado. E Paulo está dizendo, amado, é exatamente isso mesmo, que Deus dá o ar para que possamos respirar. Ele dá o ar que possamos respirar. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, o limite da sua habitação, para buscar a Deus, não se porventura tateando possa achá-lo bem, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, Ele está comigo, Ele está com você, pois nele nos movemos, Ele que dá força para caminhar, para ir e voltar. Pois alguns dos seus poetas têm dito, porque dele somos geração, somos filhos e geração de Deus. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra trabalhada pela arte da humanidade, da imaginação do homem. Não podemos construir Deus para nós. Os deuses que está construído pelo homem não tem valor, não tem sentido nenhum para o homem, porque ele não dá o ar para respirar, não dá força para caminhar. Então, amado, Deus que nós servimos é um Deus vivo, verdadeiro,
que o homem não pode construir, não pode ser ele, o homem não pode ser Deus. Porém, ora, não levou Deus em tempo da ignorância, agora porém notifica os homens, que todos em toda parte se arrependam. A mão de Deus está sobre o mundo, a pandemia está sobre o mundo, Deus está consertando, corrigindo o mundo, usando essa situação para corrigir o mundo. Mas o homem precisa entender que a mão de Deus está sobre essa situação e se arrependa. Muda de atitude, muda de comportamento, muda de direção, porque Ele está fazendo o julgamento, que é punitivo para aqueles que não conhecem o Senhor, para que se arrependa e venham para o Senhor, venham conhecer Deus, venham depender de Deus, mas é purificador para os crentes que o conhecem e o servem e tem prazer de servir a Deus. Nós que temos as primícias do Espírito, diz a palavra de Romanos, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então nós temos a primícia, somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Estamos gemendo, estamos sofrendo, estamos em angústia, porque vemos o povo sofrer, porque vemos famílias sofrer, porque vemos governantes sofrer, vemos os políticos sofrer, vemos a sociedade sofrer, vemos a natureza sofrer, vemos que todos estão sofrendo, mas nós sabemos que é o processo da redenção do nosso corpo. Esse sofrimento é purificador, é Deus purificando a gente, tirando o melhor de nós. Nós estamos na fornalha de Deus para sair o melhor de nós. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A dor que está sobre nós é a dor da purificação, não é da punição. Deus não nos criou para a ira, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Os filhos de Deus não foram criados para a ira de Deus. Deus estava com a ira sobre o perverso, sobre o incrédulo, sobre o adúltero, sobre o idólatra, sobre aquele que não serve ao Senhor, sobre aquele que o rejeita, sobre aquele que vira as costas para Deus, sobre aquele que se coloca no lugar de Deus. Deus está com a sua ira sobre esse. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, o grilhão da morte foi removido, segundo Coríntios 15, 55. Morrer é lucro, partir é estar com Cristo. Quem ouve as minhas palavras, que é naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, diz o apóstolo Paulo, diz o apóstolo João, aliás. Então aquele que serve ao Senhor já passou da morte para a vida, já passou por aquele julgamento, agora ele passa pela purificação. Então os crentes amados, nesse momento está sendo julgado, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 14. Eu vou ler esse texto também para deixar claro para os irmãos. Romanos 14, versículo 10 a 12, que diz o seguinte: tu, porém, porque julga o teu irmão, tu que despreza o teu, pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Todos vão comparecer diante de Deus para prestar conta de seus atos. Diz o texto aqui:
o julgamento sobre a vida das pessoas, o desprezo das pessoas, vai ter que prestar conta diante de Deus. Então os crentes estão passando por um julgamento purificador, e o incrédulo está passando pelo julgamento punitivo nesta situação, como diz a própria palavra de Deus. Então vamos ter que prestar conta, mas no momento em que o crente deve prestar conta de sua vida a serviço de Cristo, assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo, diz a palavra do Senhor. Os incrédulos amados serão julgados no grande julgamento do trono branco, diz a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, as grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriu o selo do livro, e aí outro selo, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escrito no livro. Deu o mar os mortos àqueles que estavam, os mortos, e além de entregar os mortos que neles havia, foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago do fogo. Veja, amado, que Deus está julgando. Ao julgamento para os crentes pelos seus atos diante do trono de Deus, e que vai lá e confessar que o Senhor Jesus é o Senhor. E ao julgamento dos incrédulos, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que escarneceram de Deus, aqueles que queriam se tornar como Deus, que vai ser um julgamento punitivo lançado no lago de fogo. Mas nós, amados, Ele vai nos capacitar a vencer todas as batalhas. Nós que estamos em Cristo, nós que servimos a Deus, nós que estamos debaixo da mão de Deus, nós que servimos Deus soberano que cuida de nós. Ele vai estar nos fortalecendo, vai estar nos ajudando a vencer, firme, através da graça e da sua vontade. Vamos estar alerta, amado, vigilante com toda a cilada do diabo. O diabo pode usar esse momento de sofrimento, de angústia, para afastar você do caminho do Senhor, para afastar você da vontade do Senhor, para afastar você da comunhão do santo, da congregação do santo. É hora de levantar a cabeça e colocar a nossa vida em ordem diante de Deus. Esse julgamento é purificador, amado. Deus quer o melhor de mim e de você. Eu sei que muitos estão sofrendo porque são fiéis ao Senhor, são obedientes à palavra de Deus, não sujeita o regimento do mundo, os desejos do mundo, os desejos da carne, nem do diabo. Estão firmes no propósito de continuar servindo a Deus, mesmo em toda a dificuldade que está enfrentando, nas limitações para desenvolver uma espiritualidade saudável, quando está vivendo no confinamento. Mas pode desenvolver essa espiritualidade de relacional, de comunhão, de estar vivendo, fortalecendo o laço familiar e construindo e fortalecendo os laços da família, para que quando você puder estar novamente em casa do Senhor, você esteja forte para ajudar as multidões quebradas e caídas que vai estar sedentas de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, amado. É um desafio para mim, amado, para você, saber que eu estou debaixo da mão poderosa do Senhor, que não seja uma mão punitiva sobre a minha vida, por viver em pecado, por viver distante de Deus, por viver em rebeldia, mas seja uma mão purificadora, que me dá alegria, que dá motivação, que me dá a destreza e sabedoria do Senhor, para andar firmado na palavra do Senhor, viver firmado no espírito de fidelidade a Deus, que eu não desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu possa estar com meus olhos firmados no consumador da minha fé e da minha vida espiritual, que você possa estar com os seus olhos firmados no consumador da sua fé, da sua vida espiritual, que é Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Quero orar com você nessa hora. Pai querido, graça lhe dou por cada um dos amados irmãos, amigos, que pôde estar conosco durante essa palavra, Senhor. Peço a Ti perdão, Senhor, se eu exaltei, feri algum com as minhas palavras, mas que Tu possa, meu Deus, usar essas palavras, mesmo que seja endurecida, Deus, por causa do poder de Sua palavra, para mudar conduta e comportamento, Senhor, e saber que eu estou trazendo aquilo que Deus me deu nessa semana para cada um de nós. Abençoe, meu Deus, essas vidas, abençoe suas famílias, suas casas, meu Deus. Afaste o adversário, meu Deus. Afaste o inimigo da família brasileira, ó Pai. Afaste esse espírito de epidemia, Senhor. Afaste esse vírus da nossa sociedade, ó Pai. E traz paz, traz regozijo, traz alegria ao nosso povo. Em nome de Jesus. Nós estamos, ó Pai, vendo um momento de luto, vendo um momento de tristeza, um momento de angústia. Abençoe, meu Deus, a vida de nossos irmãos que perderam seus entes queridos, aqueles irmãos que foram estar com o Senhor, que estão na glória com o Senhor, que foi recolhido por Senhor. Dá paz no coração dos irmãos, dá tranquilidade na alma, dá sossego na alma e dá esperança, Pai, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela graça de Deus e pela bondade do Espírito Santo, que esteja a família abençoada, essa semana seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou colocar a minha luva, por Dora não cobrar multa.